Nosso assunto de hoje vai conversar sobre esse processo dessa nossa caminhada ao encontro de Jesus, percorrendo os caminhos que a vida nos oferece para que nós possamos encontrar com Ele. E nesse sentido, a literatura espírita nos traz umas informações bem curiosas. No livro A Caminho da Luz, Emmanuel nos fala que havia uma promessa feita pelo governador do planeta, quando da recepção das almas que vieram migradas de outros lugares para aqui retomarem o seu processo de crescimento. Eram espíritos inteligentes, mas profundamente atrasados do ponto de vista moral, possuíam uma inteligência bastante desenvolvida, mas um atraso muito grande nos aspectos do comportamento humano. Exatamente por isso, essas entidades foram trazidas para a Terra, para oferecerem aqui um contributo na formação da nossa civilização, ao tempo em que também elas recebiam as experiências que precisariam para um desenvolvimento mais efetivo das potencialidades que precisavam desenvolver, a fim de que elas pudessem ter a possibilidade de retornarem aos seus mundos de origem, se reencontrando com seus grandes amores. E quando essas entidades frágeis, cheias de uma série de sequelas por conta de seu egoísmo e seu orgulho, quando essas entidades foram designadas para virem ao planeta Terra, elas então choraram de alegria pela oportunidade e de medo pela perspectiva de que, ao mesmo tempo, elas pudessem falir. Aqui não havia ainda uma civilização formada. Eles seriam, portanto, as referências na construção da civilização da Terra, auxiliando os retardatários para que eles aprendessem o que esses espíritos já sabiam, embora os seus difíceis dramas na área do comportamento. Diante da perspectiva de queda, diante de um cenário de possíveis tropeços, essas entidades solicitaram a possibilidade de que o Cristo planetário, aquele governador da Terra, o espírito responsável pelos destinos do nosso orbe, se apresentasse com algumas soluções para que eles não se sentissem abandonados, para que eles não se sentissem como que exilados no planeta, em função do degredo por eles sentido da Terra de onde eles vinham. O nosso governador planetário, a quem chamamos de Jesus, fez duas grandes promessas a eles. A primeira das grandes promessas foi a garantia de que, onde quer que eles renascessem na Terra, ele enviaria seus emissários, seus missionários, para que, em nome da mensagem do amor universal, de acordo com os timbres, os sotaques de cada lugar da Terra, com coloridos distintos, mas assumindo efetivamente o eixo central, que era o eixo do amor e da paz, que essas entidades renasceriam também sobre o planeta para que assim pudessem oferecer aos homens a condição deles compreenderem o propósito do bem e se levantarem diante de sua lei. Mas o que aconteceu? Alguns deles começaram a ter a preocupação de que, de repente, as mensagens oferecidas pelos mensageiros talvez não lhes fosse suficiente para que eles despertassem. E diziam: mas, Senhor, se nossos corações forem tão duros, se nossas almas forem tão rebeldes, e nós não conseguirmos sensibilizar os nossos corações, nem mesmo através das mensagens de seus emissários, o que será de nós numa terra distante, num local onde nós ainda não habitamos, que não tem nada construído? Misericórdia, Senhor, das nossas almas frágeis. O governador do planeta, a quem chamamos Jesus, disse às entidades que, antes mesmo que elas lhes solicitassem isso, o mundo espiritual já tinha desenhado as perspectivas para um possível não atendimento ao
despertar dessas almas através das tarefas desempenhadas pelos vários missionários. Disse o próprio governador do planeta: se os meus emissários não conseguirem despertar as vossas almas, eu pessoalmente descerei à terra. Assumirei a condição de multiplicador da mensagem do amor diante dos homens em pessoa, para que, ouvindo diretamente de mim, impregnado com o magnetismo que os cristos planetários possuem, nós possamos ter êxito nessa tarefa de despertamento dos corações dos que se encontram mais rebeldes ao processo de sublimação dos homens. E assim aconteceu. Sobre a face do planeta, diversos emissários do Cristo se derramaram oferecendo mensagens extraordinárias. Mas muitos daqueles que ouviam esta mensagem não conseguiam compreender o propósito superior. Muitos, mas muitos conseguiram despertar e partiram de volta, retornando para seus mundos de origem. Mas houve um contingente bastante expressivo que não conseguiu acordar diante das propostas que eram oferecidas a partir da mensagem desses diversos homens que deixaram seus nomes gravados na história, fundamentalmente associados às religiões, às filosofias e a uma série de revelações no campo do comportamento humano. E assim, quando depois de diversas tentativas de despertamento, o Cristo planetário disse: está na hora de eu mesmo ir. E assim, dentro de uma programação multissecular, começaram a chegar as promessas de que esse chamado tão especial, que era intitulado como o ungido de Deus, que em hebraico se fala Mashiach, o Messias, que ele nasceria entre os homens. Assim, portanto, na época do Império de Tibério César, nós vamos ter o início da pregação pública da mensagem desse homem singular, a quem chamamos de Jesus. Ele vinha para promover mais um processo de despertamento das criaturas, focado numa mensagem que não era tão complexa do ponto de vista de princípios, de ideias, não. A mensagem, para ser objetiva, ela era curta e bastante aguda. Ela não tinha tantos desdobramentos de conhecimento intelectual. Ela não trazia tantas respostas para os questionamentos sobre a origem da vida, sobre as perspectivas do mundo espiritual. Não. O foco da mensagem era fundamentalmente dois únicos pontos. O primeiro, o amor. Ele veio oferecer o amor como a chave dos dramas humanos. E o segundo ponto, a imortalidade da alma. A imortalidade e o amor eram as duas peças-chaves que moviam a mensagem de Jesus como um todo. E foi a partir desse dístico, formado pelo amor e pela imortalidade, que ele construiu o seu hino de louvor à vida, promovendo a partir das condições que ele pôde oferecer, a chance de que uma série de criaturas pudessem se levantar do pântano escuro das nossas imperfeições morais e pudessem, assim, se levantar diante da vida. A história do Cristo contada nos evangelhos, na verdade, é a história de uma vida contada através de outras vidas. E nós vamos começar a perceber que nós compomos o quadro da personalidade do Cristo e as potencialidades que ele possuía a partir dos resultados encontrados em cada personagem que teve a oportunidade de cruzar o seu caminho com o Cristo durante a sua vida física. Alguns tiveram mais êxito, outros menos. Mas a mensagem de Jesus, ela veio como uma onda de transformação da humanidade. E aqueles que conseguiram entender o propósito dessa onda
conseguiram promover mudanças muito profundas nas suas vidas. Ele mesmo, quando trouxe a sua mensagem, escolheu entre os seus seguidores. Ele mesmo designou no grupo daqueles numerosos seguidores que ele possuía um colégio formado por 12 homens, para que, a partir da presença dessas 12 criaturas encarnadas na Terra no seu período de estada conosco, ele pudesse compor aquilo que, na teologia clássica cristã, recebeu o nome de colégio apostólico, ou seja, o grupo dos seus 12 discípulos. Dentro desse grupo de 12 discípulos, alguns conseguiram perceber noções fantásticas da sua mensagem, nos deixando lições extraordinárias. Mas nós encontramos, dentro daquele grupo de seguidores de Jesus, um em particular que nos chama a atenção em especial: Judas Iscariotes. Ele conviveu com Jesus. Ele esteve no contato com ele durante os dias, os meses. Segundo o evangelista João, ele era o tesoureiro do grupo, era ele que levava a bolsa aonde as ofertas oferecidas em favor dos pobres eram lançadas para que depois pudessem ser usadas para beneficiar as pessoas. Ele foi o tesoureiro do grupo. Na semana que antecede a sua crucificação, ele ainda era o tesoureiro do grupo, ou seja, ele não foi retirado desta função. Ele atravessa o período de pregação do Cristo como o tesoureiro daquela equipe de seguidores de Jesus. Mas o evangelista João, no capítulo 12 do seu evangelho, diz que Judas tirava o dinheiro que era colocado na bolsa. As doações para os pobres eram oferecidas e ele pegava o dinheiro que ficava ali dentro. Então, você vê que era alguém com uma série de dificuldades, porque mesmo diante da convivência com o Cristo, ele não conseguiu entender um propósito superior. Ele tinha pretensões muito humanas, ele tinha pretensões do ponto de vista político, de assumir algum tipo de cargo quando o Cristo assumisse a condição de ser, então, o rei de Israel. No sonho de Judas, Jesus veio para governar politicamente Israel. Então, ele tinha a ideia de que quando o Império Romano se confrontasse com Jesus, coitado dos romanos, o Cristo destruiria os romanos e assumiria o controle de Israel, expulsando Roma efetivamente das fronteiras de Israel. E foi dentro dessa ilusão de que Jesus estava vindo para ser um líder político que ele promove a sua traição. Ele promove na expectativa de que, acelerando o confronto de Jesus com os romanos, rapidamente Jesus pudesse mostrar aos outros quem era ele. Afinal, ele curava leprosos, dava luz aos olhos dos cegos, acalmava tempestades, multiplicava pães e peixes, o que não faria ele se defrontasse com os romanos. Então, ele traz Jesus nessa perspectiva, na ideia de que ele pudesse assim fazer, seu reino se estabelecesse e ele pudesse ter, por conta disso, a possibilidade de um lugar de destaque no cenário político de Israel, por ser ligado diretamente a Jesus. Isso não vai acontecer. A prisão acontece, nenhum fato extraordinário se dá e Jesus segue para a cadeia. Quando Judas percebe o que teria feito, ele cai num processo de culpa muito grande. Volta ao templo de Jerusalém e tenta devolver as moedas em troca da libertação de seu mestre. Os sacerdotes não aceitam desfazer o negócio. Ele joga as moedas no pátio do templo, demonstrando nitidamente que ele não queria as 30 moedas de prata pelas quais ele vendeu Jesus, o preço que era cobrado para a compra de um escravo. Jesus foi vendido por Judas
pelo preço de um escravo. Ele joga as moedas desesperado, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Só ele vai se dar conta do propósito superior de Jesus. É quando ocorre para ele todas as perspectivas com relação ao ideal superior da mensagem do Cristo. E não suportando a culpa, não suportando a dor daquilo que fez, ele teria se suicidado. Observamos aí alguém que esteve na companhia do Mestre, conviveu com ele de maneira muito próxima, mas não conseguiu trabalhar intimamente as verdades do Cristo e, apesar do esforço do Mestre em oferecer as condições para ele, deixando que ele aprendesse com a própria experiência, Judas não conseguiu despertar. E, portanto, teve um resultado em função da sua culpa não tratada bastante amargo. No dizer da doutrina espírita, as pessoas, aqueles de nós que saímos pela porta do suicídio, somos espíritos que muitas vezes depois da morte enfrentamos uma série de dificuldades, sofrimentos, remorsos, dores, tristezas profundas em função da nossa impulsividade. Mas a despeito de todos os sofrimentos que a criatura humana passa, isso não significa dizer que ela está condenada para todo sempre. Os espíritos refazem seus caminhos. Assim, portanto, Judas também refez a sua história, também se levantou diante da vida e teve as oportunidades necessárias para que ele pudesse, então, hoje, estar numa condição diferente daquela que esteve no passado, em função do natural processo de progresso que os espíritos experimentam no curso do tempo. Assim, se, por exemplo, nossos corações estão apunhalados diante da perspectiva da ocorrência de um suicídio próximo de nós, saibamos, não foi a melhor opção. Não foi a melhor ideia. O espírito possui consequências, às vezes bastante fortes, dos atos que praticam, mas não está condenado eternamente ao sofrimento, porque, por maior que sejam os nossos delitos, a misericórdia de Deus é sempre maior. Mas ele passa para nós como a imagem da culpa não tratada, daquele de nós que, diante da percepção daquilo que fez de errado, mesmo confrontando com a mensagem do Cristo, não suporta as suas próprias culpas. Judas não é um bom exemplo. Um segundo personagem bastante interessante que nós temos nos textos evangélicos não tem nome. Ele está presente no capítulo 10 do Evangelho de Lucas. Aparece apenas a sua profissão, doutor da lei, ou seja, um homem do templo, conhecedor da lei, um homem que estudou a lei de Moisés e que, portanto, tinha a responsabilidade de fazer a defesa ou a acusação diante do sinédrio nas necessidades de debate sobre determinados delitos que poderiam ser cometidos por alguém, funcionavam como uma espécie de advogados dentro do sinédrio, promovendo defesa ou acusação dos que haviam infringido a lei por algum motivo. Esse doutor da lei não tem nome, mas é ele que vem perguntar para Jesus: Mestre, o que devo fazer para alcançar a vida eterna? E o mestre então lhe propõe uma parábola. A parábola diz a ele primeiro, que está escrito na lei, como é que tu lês? E ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. O Cristo então diz a ele: tu bem, respondeste bem, faze isto e viverás. E aí ele insiste: e Senhor, quem é o meu próximo? Para responder quem era o próximo, Jesus constrói uma história, a chamada parábola do bom samaritano. Conta essa história, aonde ele insere como grande protagonista da história exatamente alguém que não era amado pelos judeus. Ele coloca como personagem central exatamente um samaritano, aquele que era tão indesejado ou indesejável dentro do ambiente da Judéia. E, ao terminar a parábola, pergunta para o doutor da lei:
quem te parece que foi o próximo do homem que caiu na mão dos salteadores? A resposta seria o samaritano. Mas o doutor da lei não podia dizer ao samaritano que isso feriria a sua honra. Então, o que faz ele? Ao invés de dizer o samaritano, ele diz: aquele que usou de misericórdia para com ele. Ora, aquele que usou de misericórdia para com ele era o samaritano, mas era para não dizer o samaritano. Eu morro, mas eu não digo que é o samaritano. Então, ele teve a oportunidade de uma lição. Ele teve a chance de poder crescer com a perspectiva de uma releitura do que fosse, na verdade, o próximo. O Cristo oferece para ele tudo para que ele entenda. Mas, ao final da parábola, ele deixa muito claro que ele não havia movido o seu coração na direção daquilo que o Cristo dizia. Porque, apesar de todas as lições oferecidas, ele se resguarda no seu preconceito e diz: aquele que usou de misericórdia para com ele. E não aproveita as grandes lições que ele poderia ter tirado a partir do momento em que aquelas lições tão extraordinárias sobre o que fosse o próximo lhes seriam oferecidas. Esse doutor da lei também ele, não somente Judas, também não é um bom exemplo do que podemos fazer a partir do momento em que travamos o contato com a mensagem de Jesus. Tanto Judas como o doutor da lei desperdiçaram a oportunidade. Judas pior, porque tinha um contato mais estreito com o mestre, e além de ter um contato mais estreito, ainda desceu mais fundo, porque desistiu da própria vida, não suportando a culpa. O doutor da lei não conviveu tanto com Jesus, mas teve, evidentemente, a possibilidade de se transformar com a leitura que Jesus oferecia com relação ao que fosse o próximo. Mas ele também não aproveitou a tarefa. Talvez no futuro, refletindo no amanhã de sua vida, em outras existências, esse doutor da lei certamente já refez seus caminhos, já deve ter, de repente, outras perspectivas de entendimento e já não está na condição que estava há 2000 anos atrás. Mas quando essa oportunidade lhe apareceu, ele também não soube aproveitar. É outra circunstância que não nos conduz ao processo de vê-lo como um exemplo daquele que cruzou com a história do Cristo. Nós temos um terceiro personagem também muito interessante. Esse personagem é conhecido de Jesus, não é contado entre os apóstolos, não está no grupo dos 12, mas o texto evangélico fala que Jesus gostava muito desse personagem. O nome dele? Lázaro. Lázaro era alguém da relação de Jesus. Ele possuía um traço de afinidade com Jesus, com Lázaro, e com as suas duas irmãs, Marta e Maria. De tal sorte que, quando nós observamos a última das semanas que Jesus tem antes da sua crucificação, os evangelhos falam que ele se recolhia à noite em Betânia, e ali ficava, no dia seguinte voltava para Jerusalém. A distância é muito próxima, a distância é bem curtinha, são 5, 6 quilômetros de distância de Betânia para Jerusalém, então ele fazia esse percurso ao final do dia para não ficar em Jerusalém em si, mas ele ia para a casa dos seus amigos. E conta a história que, no capítulo 11 do Evangelho de João, que teria acontecido um incidente no qual Lázaro teria sido levado ao sepulcro. E Jesus comparece à cidade e, ouvindo os pedidos de suas irmãs, tanto Marta como Maria, que pedem exatamente a mesma coisa, não é? Marta e Maria encontram Jesus na estrada e dizem: se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. As duas falam. Mas para cada uma delas, Jesus dá uma resposta distinta. E é exatamente quando Maria fala nesse sentido
e se joga aos pés dele, o Cristo ressuscita Lázaro. Allan Kardec vai tratar essa questão da ressurreição de Lázaro, comentando que a morte, efetivamente, uma vez ocorrida, não há possibilidade de retorno à vida corporal, porque os laços do espírito com o corpo estariam rompidos. E apresenta, como a leitura que o Espiritismo faz sobre esse fenômeno, que não teria sido a morte, mas um fenômeno de enfermidade bastante avançada, que nós chamamos de letargia, outras obras chamam de catalepsia, mas é esse fenômeno no qual a vida orgânica parece ter cessado, mas, na verdade, o indivíduo ainda está em condições de retornar à vida física. Jesus, então, traz Lázaro de volta do sepulcro. E os homens, então, ficam profundamente impressionados com o que Jesus fez. No dia seguinte, narra o Evangelho de João, no capítulo 12, é feito um jantar para celebrar a vitória sobre a morte. Jesus, então, está sentado à mesa ao lado de Lázaro. Lázaro, aquele que havia sido ressuscitado dentre os mortos, está sentado com Jesus à mesa, celebrando num jantar, enquanto Marta, sua irmã, lhes serve a mesa, porque ela nunca deixa de servir. Todas as cenas que ela tem no Evangelho, ela está sempre cobrando Jesus de alguma coisa ou está servindo. Ela é uma pessoa extremamente focada nas coisas materiais. E Maria, a irmã de Lázaro, é que vem toda movida pela gratidão e se joga mais uma vez aos pés do mestre, beijando e derramando um óleo de nardo muito puro nos seus pés. Mas Lázaro, que havia sido ressuscitado, não apresenta os mesmos sinais de gratidão. Ele é mais um personagem que atravessa o texto sem um despertar efetivo das suas potencialidades. Não se quer dizer com isso que Lázaro não entendeu a proposta de Jesus. Ele está melhor do que Judas. Ele está melhor do que o doutor da lei. Mas ele não tem uma compreensão plena do propósito do Cristo, como Maria, que diante da excelsa demonstração de grandeza de Jesus, se joga a seus pés num processo indescritível de gratidão espiritual. Então, a gente vai perceber a diferença do comportamento de Maria em relação ao comportamento de Lázaro. São três personagens que possuem um aproveitamento muito baixo da perspectiva daquilo que Jesus poderia oferecer. Judas foi discípulo e não suportou a culpa. O doutor da lei foi instruído, mas não se sensibilizou. Lázaro foi ressuscitado, trazido de volta à vida. Foi grato, mas de uma maneira do ponto de vista material. Ele não apresenta as características de intensidade de sentimento, como deveria se esperar em virtude do benefício recebido por aquilo que Jesus fez. Nós temos um quarto personagem. Esse quarto personagem, ele é um personagem que não aparece nos evangelhos. Ele tem uma relação com Jesus, mas não está nos evangelhos. Esse personagem vai aparecer no livro seguinte aos 4 evangelhos, que é chamado Atos dos Apóstolos. Esse personagem se chama Saulo de Tarso. Saulo de Tarso teve uma educação extraordinária. Os melhores mestres que ele poderia ter foi quem formou a sua condição de entendimento do judaísmo. Entre eles, o seu principal mestre, Gamaliel, que não é somente um nome presente no cristianismo, ele também está presente no judaísmo. O próprio judaísmo reconhece Gamaliel como sendo um dos maiores mestres de Israel no período do século I, no qual Jesus também teria vivido. E Saulo de Tarso bebe dessa fonte extraordinária, que é a palavra de Gamaliel. Mas apesar de ser discípulo de um homem dotado de tanta amorosidade e de tanto conhecimento
apoiado no amor, como era o pensamento de Gamaliel, uma vez que ele era neto de Hillel, e Hillel foi o rabino que mais ensinou o amor na história do judaísmo. Se pudéssemos resumir a mensagem de Hillel numa palavra, essa palavra seria amor. E Hillel, quando fica velho, toma seu neto, que chamava-se Gamaliel, para ser o herdeiro das suas ideias, do seu pensamento. Então, Hillel vem pregar só amor. Passa para Gamaliel, seu neto, para continuar a pregação de suas ideias. Gamaliel vai ser o mestre de Saulo. Saulo tinha tudo para ser um homem doce. Mas não foi. Não foi, tornou-se um homem duro, apesar de tudo que Gamaliel oferecia. Ele tinha uma visão dura, despótica da lei. Quando conhece a Igreja do Caminho, ele e Gamaliel começam a divergir, porque Gamaliel encontra eco daquelas palavras naquilo que ele conhecia, nas suas expectativas enquanto indivíduo, mas Saulo de Tarso se torna um grande perseguidor da mensagem cristã. E depois de um encontro extraordinário, narrado no capítulo 9 do livro Atos dos Apóstolos, Saulo de Tarso percebe quem é de fato Jesus e se transforma de perseguidor ao maior divulgador que o cristianismo já teve. Ele é o responsável pelo fato de nós hoje sermos cristãos, esse homem. Porque a igreja de Jerusalém estava muito presa dentro daquela realidade de Israel e muito provavelmente não teria sobrevivido se Paulo de Tarso não tivesse tido a coragem de enfrentar lugares inóspitos, dificuldades sem conta, para levar a mensagem cristã a ambientes nunca antes sonhados e promovido assim o conhecimento da mensagem cristã que, no curso dos séculos, foi se multiplicando até chegar aos dias atuais, em que nós percebemos o ocidente do planeta bastante dominado pelo pensamento do cristianismo, em virtude, fundamentalmente, do trabalho iniciado por Saulo de Tarso. Ele deixa de ser Saulo, passa a ser Paulo, e nesse fenômeno de divulgação faz uma mudança incrível da sua vida. Impressionante ele faz. Mas ele não deixa de ter as características que ele tem. Ele é um modelo de divulgação cristã, mas ele é movido por um sentimento chamado cumprimento do dever. O que Saulo de Tarso, depois Paulo de Tarso, tem dentro de si que o move para procurar, divulgar, pregar, ensinar, é o sentimento do compromisso com a mensagem. Nós temos que divulgar isso, nós temos que levar, não importa quanto sacrifício isso tem que ser levado, nós temos que dizer às pessoas que o Messias já veio, nós temos que falar para as pessoas que ele esteve na terra. Então ele tem dentro de si um vulcão de vontade de fazer isso. Então ele se mobiliza o tempo todo, pedradas, chicotes, prisões. Ele é preso 9 vezes durante sua vida pública para poder levar a mensagem. Quantas e quantas vezes sofre açoites, pedradas, humilhações, vai perdendo o corpo atlético que ele tem, vai se tornando cada vez mais frágil do ponto de vista orgânico. Quando chega na sua velhice, ele nada mais é do que um ancião franzino, extremamente magro, magérrimo até em determinadas narrativas de Emmanuel, no livro Paulo e Estevão, mas de uma fibra inquebrantável no processo de divulgação. Esse, quando Jesus cruzou o seu caminho, aproveitou a tarefa. Esse conseguiu fazer, mas ele consegue fazer de maneira de intensa sensação de responsabilidade diante da vida. Não é um inflamar de amor indescritível, não. É o sentimento de ter que fazer o que lhe dita a sua consciência pelas responsabilidades que ele tem diante do chamamento que a vida lhe faz. Esse é Saulo de Tarso, bem melhor do que os outros 3. Judas se suicidou. Doutor da lei, não aproveitou nada. Lázaro
aproveitou pouco, mas não percebeu. Saulo aproveitou muito, fez uma tarefa maravilhosa, movida por um sentimento de amor, de dever. Mas não foram só esses personagens que a gente pode encontrar no texto. Nós podemos encontrar outros personagens também. Por exemplo, no livro Paulo e Estevão, existe um outro personagem também narrado dentro da trama, que dá nome ao livro. O outro se chama Estevão, que antes se chamava Gesiel e, ao converter-se, passa a chamar-se Estevão. Observando a personalidade de Estevão, que espírito pronto, que espírito extraordinário, que capacidade de sentir o amor Gesiel já tinha antes de conhecer Jesus. Era um espírito pronto, era um espírito fiel à lei de Moisés, só que diferente de Saulo, não olhou os aspectos do rigor, mas do amor. Ele possuía um amor pelo Messias antes mesmo de conhecer Jesus. Na cadeia em Corinto, olhando por entre as grades à noite estrelada, sabendo que no dia seguinte eles enfrentariam torturas sem conta, em virtude da prisão em que estavam ele, sua irmã e seu pai, ele vira-se para a irmã, sabendo que no dia seguinte seria um dia bastante difícil, e diz: olha as estrelas, olha a noite, Abigail. Lá fora, quem sabe, o Messias já não tenha nascido, já não esteja pregando na terra a sua mensagem. Ele está de olhos pensando no Messias, quando, do ponto de vista da sua existência corporal, ele está profundamente comprometido com o que vai acontecer com a sua vida no dia seguinte. Essa é a característica das almas sublimadas. Quando a mensagem de Jesus toca o coração de Gesiel, é como se aquela flor que já estivesse aberta do coração de Gesiel não simplesmente abrisse mais, porque ela já era uma flor aberta pela sua capacidade de amar, de fazer, mas ela, além de estar aberta, ela derrama um perfume extraordinário. E ele, então, converte-se numa criatura extraordinária dentro da igreja do caminho, da casa do caminho, onde ele é reconhecido pelo seu dom de falar, de curar as pessoas. Gesiel passa a curar as pessoas e transforma-se assim, sem nenhum temor, no primeiro mártir que o cristianismo conhece. Apedrejado no templo de Jerusalém, sem nenhum medo daquilo que lhe acontecia, sem nenhuma circunstância do ponto de vista de preocupação com relação ao que se dava com ele, ele se entrega ao martírio, todo por amor, na perspectiva de fazer aos homens o legado da sua maior conexão com a vida, com o bem. Esse entendeu Jesus. Ele foi diferente de Saulo, porque Saulo serviu por dever, por responsabilidade, por compromisso, pela preocupação de que aquela mensagem chegasse nas pessoas. Mas Estevão se entregou por amor. E o próprio Emmanuel, ao definir a personalidade de Estevão, o define no livro como uma alma desassombrada. Desassombrada por duas características. Ao mesmo tempo que o toque e o encontro dele com Jesus permitiu com que ele transformasse a sua vida por inteiro, ele também perde o medo, que seria a sombra, e ao mesmo tempo não se encontra na personalidade de Gesiel sombras no sentido do seu comportamento. Desde o período anterior, ele já era uma alma que pisava na luz. E ao conhecer a mensagem de Jesus, esse conhecimento vai se encaixar perfeitamente na sua alma e produzir nele um processo extraordinário de transformação, indescritível, deixando exemplos maravilhosos na obra Paulo e Estevão da personalidade irretocável que Estevão possui.
Saulo pode ser grande, mas Estevão é gigantesco. Mas ele não é o único personagem que tem essa característica. Nós temos outros personagens que também têm características bastante curiosas. Falávamos ainda há pouco de Judas, o discípulo, que, em função da culpa, se lançou nos braços do suicídio. Mas nós temos outros discípulos. E a gente poderia aqui lembrar um outro personagem que também existe, do colégio apostólico, bastante conhecido de nós. Pedro, o apóstolo Pedro, Simão Pedro. Simão Pedro viveu ao lado de Jesus, como Judas viveu. Privou da intimidade do Cristo, como Judas privou. Esteve ao lado de Jesus na Santa Ceia, como Judas esteve. E quando Jesus diz que ele naquela noite iria passar por uma série de dificuldades e que os outros não poderiam segui-lo em função das dificuldades que ele iria passar, Pedro então diz, não, Senhor, aonde tu fores eu vou. E o Cristo lhe diz, Pedro, ainda hoje, esta noite, tu me negarás 3 vezes antes que o galo cante. E às vezes no filme, quando aparece a negação de Pedro, ele nega a primeira, a segunda, quando nega a terceira, o galo canta. Não é? Mas, na verdade, antes que o galo cante, antes que amanheça, antes que se faça dia, antes que o dia torne, tu vai me negar 3 vezes. E ele vai negar Jesus realmente, depois de preso, 3 vezes no pátio da casa de Caifás, quando lhe interrogam por 3 vezes se ele é galileu, se ele conhece Jesus, o que ele está fazendo ali. Ele, não conheço esse homem, não conheço esse homem. Ele acabou de sair do jantar dizendo que ele o seguiria e o nega. O evangelista Lucas, quando narra essa passagem, coloca um trechinho bem interessante. Diz assim, e saindo dali, chorou amargamente. Imagine o processo de culpa que esse homem deve ter passado quando ele se escondeu na hora que o mestre mais precisava. O único dos discípulos que comparece à crucificação é só João. Todos os demais se escondem, fogem, não aparecem. Pedro também não aparece, não vai ao Calvário, está com medo. Só que, diferentemente de Judas, que teve a culpa não tratada, esse, ao encontrar com Jesus, transforma a sua vida na culpa tratada. E ao tratar a sua culpa, analisar as suas dores, os seus dramas, ao refletir sobre sua própria história, ele constrói um novo caminho. Ele transforma a sua vida. Então, ao lado de Saulo, nós temos Estevão. Um que se transformou ao encontrar Jesus e o servia por dever, e o outro que, ao encontrar Jesus, entregou-se em sacrifício por amor. Nós temos Judas, o discípulo, nós temos Pedro, o discípulo. Um com culpa, o outro com culpa também, na hora da prisão de Jesus. Um não tratou a culpa e desceu pelos despenhadeiros do suicídio. O outro, apesar das culpas profundas, tratou a sua intimidade, tratou as suas feridas e transformou-se no esteio da igreja cristã primitiva. Num homem de profunda sabedoria, que reconhecia suas fragilidades, que sabia da sua pequenez e utilizava essa fragilidade que ele possuía para entender os outros e tornou-se a pedra, como o Cristo dizia, tu serás a pedra, o ponto de apoio de todo o trabalho que os discípulos iriam fazer. Portanto, ele passa para a história como um exemplo para se contrapor à figura de Judas. Uma vez que os dois erraram, mas um conseguiu promover uma transformação e o outro não conseguiu mudar, mostrando o poder de transformação que o Cristo possui de dar às criaturas, quando sabem aproveitar a lição, a construção de uma nova história de vida. Pedro, portanto, é aquele que, encontrando o Mestre pelo caminho, faz
o movimento verdadeiro de transformação, que era a perspectiva que estava contida na proposta inicial da vinda do Mestre para libertar aquilo que ainda estava por ser libertado, em virtude das nossas dificuldades profundas de viver o amor, a intensidade do bem e a superação das nossas próprias faltas. Mas nós temos outros personagens também. Nós temos um doutor da lei, que ouviu a parábola e não se comoveu. Mas nós temos um outro personagem, também conhecido de muitos de nós, que é narrado no livro de João, no seu capítulo 3º, chamado Nicodemos. Nicodemos era doutor da lei. Nicodemos era rabino. Então, qual é a diferença entre um doutor da lei e um rabino? Todo rabino é um doutor da lei, mas nem todo doutor da lei é um rabino. Um doutor da lei é um conhecedor da lei, é alguém que conhece, que sabe, que tem o conhecimento dessa lei, que trabalha como advogado no templo, que debate, que discute. Esse é um doutor da lei. Ele é, na nossa comparação atual, como se fosse um advogado. E o que é um rabino? Um rabino é um professor. Rabino, em hebraico, significa nosso mestre. Então, nem todo mundo que conhece é, na verdade, um doutor da lei, é um rabino. Se fôssemos atualizar isso dentro dessa ótica, considerando o doutor da lei como um advogado, o rabino é o professor de direito. Nem todo advogado é um professor de direito, mas os professores de direito, pelo menos via de regra, costumam ser advogados ou bacharéis em direito, ou seja, pessoas que têm o conhecimento e que, quando chegam numa certa idade, passam a formar um grupo de discípulos e vai ensinar a sua leitura da lei para os seus discípulos. Nicodemos não era só um doutor da lei, ele era um rabino, ele era uma autoridade no sinédrio, ele já possuía um corpo de discípulos, e esse homem vai procurar por Jesus, segundo diz a narrativa de João, à noite, para indagar a Jesus sobre a questão de como pode o homem entrar no reino dos céus. Não é? A bem da verdade, a narrativa de João nem traz a pergunta de Nicodemos. Ele chega com Jesus e diz: Mestre, bem sabemos que vieste da parte de Deus, porque só quem vem da parte de Deus pode fazer os sinais que tu fazes. E diz a sequência do texto: e Jesus lhe respondeu, não tem a pergunta. Ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. Ele nem fez a pergunta, Jesus já respondeu antes de ele perguntar. Então ele passa ali num diálogo longo, discutindo como é que é, reencarna, não reencarna, o que aconteceu, como pode um homem velho voltar à barriga de sua mãe, tu és mestre em Israel, não sabes dessas coisas? E aí a conversa se prolonga, Jesus ensinando, e parece assim que ele não aprendeu nada, porque a conversa termina e Nicodemos não dá sinais de dizer, tem razão. Entendi, mestre. Não. É como se fosse uma conversa infrutífera feita naquela noite. É como se, na verdade, não tivesse tido nenhum resultado do esforço que o Cristo fez ao cruzar o seu caminho com o caminho de Nicodemos. Mas uma leitura atenciosa do Evangelho de João, o mesmo evangelho que conta no seu capítulo 3º o encontro de Jesus com Nicodemos, vai nos mostrar que depois que Jesus é crucificado, duas pessoas o tiram da cruz. Um deles é José de Arimateia, que também era membro do Sinédrio. E o outro, quem era? O outro homem que retira Jesus da cruz chama-se Nicodemos. Sim, é verdade. Aquele mesmo fariseu que foi na calada da noite, escondido de todos, para que ninguém o visse, procurar Jesus, não querendo defrontar a sua ida com a opinião dos homens, volta a reaparecer na cena do Evangelho, exatamente às 3 da tarde, no meio da tarde, a pleno sol, sobre um monte cercado de muitas pessoas, para que ninguém se equivocasse do que ele estava fazendo. E ele faz um processo de comprometimento legítimo da sua história com a história de Jesus, no momento em que ele
diante de todos, retira Jesus da cruz. Na primeira vez, à noite, escondido. Na segunda, à plena luz do dia, sob os olhares de todos. Antes, para procurar ajuda, agora, para demonstrar o seu comprometimento. O fato de Nicodemos retirar Jesus da cruz, junto com José de Arimateia, é a comprovação indelével de que aquela conversa aparentemente infrutífera produziu nele transformações tão profundas que ele afronta o sinédrio, afronta a religião, afronta toda a sociedade judaica, apresentando-se como verdadeiro homem capaz de admitir que aquela criatura que se apresentava diante de todos como sendo um homem singular era verdadeiramente o Messias esperado. A atitude apresentada por Nicodemos é o traço indelével de como as nossas histórias de vida podem se transformar ao contato com a mensagem de Jesus. Então, nós vamos perceber que Judas não teve a culpa tratada, mas Pedro tratou a sua culpa no encontro com Jesus. O doutor da lei ouviu a parábola e não se transformou. Nicodemos ouviu a sua conversa e se transformou. Saulo ouviu Jesus, viu Jesus na estrada de Damasco e transformou a sua vida num processo de dever. Estevão nem chegou a ver Jesus, mas o simples cruzar da história do Cristo com a sua história produziu nele transformações imensas, a ponto dele oferecer a própria vida em favor do Mestre. E Lázaro? Ah, Lázaro! Lázaro voltou do sepulcro, mas não soube ser grato. Mas nós temos uma segunda ressurreição que Jesus fez, que é a ressurreição que, no dizer de Vinícius, é a mais extraordinária de todas as ressurreições. Os textos evangélicos falam fundamentalmente de 3 ressurreições que Jesus tenha operado: a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim e a ressurreição de Lázaro. A ressurreição de Lázaro é a mais comentada porque é a mais extensa dentro dos evangelhos, em que pese estar em apenas um deles, que é o de João. Mas há uma 4ª ressurreição, que nem sempre é lembrada, mas que é a mais extraordinária de todas que ele fez. É a ressurreição de Maria de Magdala. Porque Lázaro ressuscitou em corpo, e seu corpo depois voltou para o sepulcro. Mas a ressurreição de Madalena é totalmente diferente, porque ele ressuscita a alma dessa mulher. E ela nunca mais voltaria a viver nas sombras que vivia, porque ele resgata Madalena do fosso mais profundo que a criatura humana pode viver e liberta, oferecendo a ela uma condição extraordinária, através da qual ela pudesse viver em plenitude o amor. No livro Boa Nova, que narra o encontro de Jesus com Madalena, ela lhe vai fazer 3 perguntas, 3 afirmativas, e o Cristo vai trabalhando suas falas, oferecendo uma mudança completamente na sua visão de mundo. Na primeira das perguntas, ela diz: Senhor, eu sou uma pobre miserável. Eu vivo de vender os meus sentimentos. Eu posso esperar alguma misericórdia em função disso? E o Cristo, então, mostra para ela uma casa em ruínas coberta de flores que as trepadeiras fizeram e diz: olha, Maria, a casa está em ruínas, mas Deus é capaz de fazer vida e beleza mesmo naquilo que se encontra aos escombros. Assim também as nossas vidas, mesmo que elas nos apareçam como que destruídas, Deus é capaz de fazer maravilhas sobre as nossas almas quando nós nos oferecemos para o trabalho do amor.
Comovida diante daquela perspectiva de mudança, Maria de Magdala apresenta a sua segunda questão para o Cristo, a sua segunda afirmativa, dizendo: e será que o Senhor vai poder utilizar-se de mim, que sou uma pobre, desgraçada e inútil? E ele diz a ela: Maria, o Senhor, na verdade, está atrás de corações que amem. Então, se tu és capaz de amar, Maria, por que temer a Deus? Por que temer as perspectivas do futuro para todos nós? E diz a ela, provocando, na verdade, para que ela fale o que ele queria, ele diz: olha, Maria, as mulheres têm uma condição maravilhosa de amar. O coração da mulher é feito para amar. E ele provoca para que ela fale. E ela então lhe diz: ah, Senhor, pobre de mim, desventurada, que não posso ter filhos. O que pode ser esperado de mim que não posso ter filhos? Ninguém vai me querer, ninguém vai querer casar comigo. Eu não posso ser mãe. E o Cristo arremata dizendo: Maria, quem te parece amar mais? A mulher que é capaz de amar o fruto do seu próprio ventre ou aquela que é capaz de amar o fruto do ventre alheio? Diante dessa única frase que o Cristo coloca, a vida de Maria de Magdala nunca mais seria a mesma. Transforma-se de maneira muito profunda a partir dessa apresentação, desse cenário novo, e ela então descobre que ela pode amar não somente os filhos de seu ventre que não viriam, mas oferecer-se para o trabalho de amar aqueles que seriam abandonados pelos outros em função do desamor das criaturas humanas. Maria de Magdala, portanto, é o grande exemplo do processo de transformação profunda que nós podemos fazer, diferente de Lázaro. Porque se Jesus foi grande ressuscitando Lázaro, ele foi gigantesco ressuscitando Madalena. Porque ali nós vamos encontrar a perspectiva extraordinária de transformação que a mensagem do Cristo pode nos oferecer diante dos cenários que ele tem para nos dar e que às vezes não conseguimos observar. Portanto, se a nossa vida está marcada pela culpa, não sigamos pelo caminho de Judas. Aprendamos a viver pelo caminho de Pedro e reconstruir as nossas histórias. Se os nossos cérebros estão cheios de verdades, não façamos como o doutor da lei, que mesmo ouvindo a parábola, não se moveu nos seus sentimentos. Mas ouçamos Nicodemos, que depois da conversa com o Cristo, o resgata da cruz, à plena luz do dia. Não sejamos como Saulo, que ao encontrar a mensagem de Jesus, serviu pelo sentimento de dever que deveria ter, mas inflamemo-nos efetivamente como Estevão, fazendo o trabalho extraordinário que ele fez. Saulo promoveu uma mudança muito grande da sua vida, ao deixar a condição de perseguidor para transformar-se no maior divulgador que a mensagem já teve. Sem dúvida nenhuma. Lázaro, ao retornar do sepulcro, lhe foi grato, mas seu corpo voltaria para a tumba de maneira definitiva no futuro. Mas Madalena é muito superior à transformação de Paulo de Tarso, porque Saulo nunca foi um homem de hábitos corrompidos. Ele sempre se manteve de maneira coerente com aquilo que ele acreditava como fé. Sua mudança é grande, mas a transformação de Madalena é incomparavelmente mais extraordinária. Assim, portanto, percebamos como o Cristo atravessa as nossas vidas e como a presença dele é capaz de transformar as almas que se encontram despertas. E diante desses cenários de possíveis transformações, ouçamos o cântico da vida e reflitamos sobre o esforço do Cristo planetário em despertar as nossas almas que dormem para o grande momento de sublimação dos nossos sentimentos e início das transformações dos nossos corações na direção da luz. Vamos fazer a nossa prece, então, para o encerramento da nossa atividade de hoje.
Senhor Jesus, neste momento que tu ofereces às nossas almas, para refletirmos sobre a tua passagem sobre o planeta, na tua tarefa de amor, semeando a paz no coração dos homens e oferecendo para todos nós a oportunidade sublime de nos libertarmos da escuridão das nossas almas. Nesses momentos que tu nos concedes, para que possamos nos debruçar sobre as páginas do teu Evangelho de luz e recolhermos as lições imorredoras que nos oferecem reflexões profundas sobre nós próprios, diante da possibilidade de revermos as nossas próprias condutas e analisarmos o que temos feito, Senhor, da mensagem de luz que tu nos ofereceste, para que conseguíssemos, enfim, experimentar o amor como solução para os nossos dramas. Por isso, Senhor, nós te agradecemos profundamente, porque nos ofereceste, através das tuas páginas, a possibilidade de compreendermos que as almas frágeis podem se tornar fortes quando apoiadas em ti. Passamos a compreender, Senhor, que as fragilidades profundas que possuímos em nós podem se transformar em fortaleza quando nos nossos caminhos cruzamos as nossas histórias com a tua. Quando tu, Mestre, tens a possibilidade de viajar dentro dos nossos corações, oferecendo às nossas almas novos conceitos, novas interpretações da vida, conferindo aos nossos sentimentos a chance de mudarmos as rotas das nossas vidas, nós podemos perceber, assim, a excelsitude da tua mensagem. Por isso te agradecemos, Senhor, por todos aqueles que conferiram a nós a possibilidade de percebermos que somos almas capazes de mudar, que somos almas que, apesar das nossas imperfeições, trazemos em nós o germe da mudança, a possibilidade da angelitude, os dons sagrados da virtude e o destino traçado para todos nós de encontro definitivo com a felicidade. Agradecemos-te a ti, Senhor, assim, e agradecemos a todos esses companheiros presentes dentro da leitura dos evangelhos que participaram da construção da tua história, oferecendo a nós a capacidade de revermos as nossas vidas. Pedimos-te assim, por Judas, onde quer que ele esteja. Rogamos-te, Senhor, pelo desconhecido doutor da lei, para que ele esteja em paz diante da tua verdade. Te pedimos, Senhor, também, por Lázaro, onde quer que ele se encontre, que o teu amor se derrame sobre ele. E leva, Senhor, a nossa gratidão a Saulo de Tarso, pelas lições que nos ofereceu de renúncia e de dedicação à tua mensagem. Atende-nos nessa hora, envolvendo o nosso querido Estevão, para que esse espírito possa receber a nossa gratidão pelos exemplos que deixou para todos nós. Senhor, assiste Nicodemos nessas horas, para que ele possa perceber de nós a compreensão das nossas almas, diante de que nós entendemos que, apesar dos preconceitos que a sua sociedade possuía, ele conseguiu nos deixar a lição de que nós podemos mudar. E te pedimos, enfim, que tu abençoes Maria de Magdala, pela lição que ela nos deixa, Senhor, de transformação da sua vida.
Agradecemos-te assim por todos aqueles que deixaram as suas histórias para que nos servissem de exemplo, que renunciaram aos favores do mundo para que a tua mensagem fosse ensinada, pregada e vivida. E entre todos esses que tiveram a oportunidade de legar a nós lições extraordinárias do Evangelho, nós te rogamos também por Divaldo Pereira Franco, que também se converteu neste século como o arauto da tua verdade, levando a tua palavra a países do mundo inteiro, oferecendo a possibilidade de que almas despertassem neste século a partir das lições que foram possíveis de recolher na mensagem espírita. Assiste-o nesse momento, Senhor. Que os espíritos que cuidam das nossas tarefas no mundo inteiro possam, nesse momento, voltar-se, tanto quanto nos seja possível, diante da lei do merecimento dele e nosso, para que as tuas luzes se façam derramadas sobre ele e sobre todos os que se encontram internados. Protege Divaldo, Senhor, e protege todas as salas de cirurgia do mundo inteiro, onde nesse momento adentram os doentes na expectativa de saúde. Que todos os médicos que vão operar sejam envolvidos. Que todos os pacientes que serão operados sejam assistidos. Que a tua lei se manifeste sobre a nossa vontade. Que os nossos corações estejam sintonizados com o amor e com a serenidade que tu reservas às almas que te servem. Que a tua infinita paz se derrame assim por sobre todos os doentes do planeta. E que a tua misericórdia cubra o coração de todos os homens, para que nunca nos falte a certeza de que tu estás sempre a nos envolver, a nos oferecer o melhor das energias, mas que nós precisamos sintonizar contigo para recolhermos as preciosas lições e as preciosas bênçãos que tu encaminhas incessantemente sobre todos nós. Obrigado, Senhor, por tudo. Abençoa os nossos melhores propósitos e que as lições colhidas nos evangelhos aclarem diante de nós a necessidade de mudança das nossas vidas, para que possamos encontrar a felicidade que tanto desejamos e que está ao alcance das nossas mãos a partir do momento em que decidirmos seguir pelos caminhos que são teus. Obrigado por tudo, Senhor. Protege as nossas vidas e nos guarda na tua paz.